Então o que acontece? Você tem o tecido externo, aí você tem o high vent. Isso é tanto para uma quanto para outra, correto? Você tem o tecido externo, você tem aqui, essa daqui é de high vent. O vermelho é um tecido externo. Por dentro desse tecido, o que eles fazem? Eles pegam uma membrana que eu comentei com vocês, uma membrana sintética e tal, e numa temperatura muito alta, eles colam essa membrana no tecido. Eles juntam as duas peças. Beleza. Esse tecido, ele é um tecido sintético, ele é um tecido plastificado. Então se você colocar ele em contato direto com a pele, ele não vai ser tão confortável. Entendeu? Ele não vai ser tão confortável. O que acontece? Poxa, o high vent DT, que é o high vent da Venturi, ele chama DT porque ele é dry touch. Então o que acontece? Eles pegam o tecido o high vent, e eles pintam o tecido esse grafismo no tecido. Então você vê que ele é um tecido meio áspero. Então o que acontece? Se você transpirar ele em contato com a pele, ele fica confortável, ele fica gostoso. Se você não tem essa tecnologia printada, que é um pouco mais cara, o que você precisa? De um outro tecido para você não ficar em contato com a parte branca. O que eles fizeram? Colocaram o tecido telado. Então o tecido telado, ele só a função principal dele é não colocar a sua pele em contato direto com o high vent. Entendeu? Então enquanto essa daqui tem esses desenhinhos, que é o printado, a Resolve ela tem o telado. A mesma transpirabilidade nas duas, no tecido, no high vent, é igual. O high vent é igual, mas concorda comigo que se você tem aquele telado, ele vai respirar menos do que a Venturi? Então por isso que a gente fala que a high vent DT ela tem maior respirabilidade. Porque você tem menos tecidos para o suor transpirar e evaporar. Então essa que é a diferença entre um e outro. Gustavão, explica só rapidinho, a gente tem muitos vendedores novos. Não, um segundo. Fala. Do conceito da segunda pele e do 3 em 1 e tal. Por que é assim, entendeu? Por que é assim? Bacana. O que funciona muito bem, a gente fala isso sempre para os clientes, que é a história de fazer combinação de camadas, né? Então você coloca sempre, o cara que vai para um lugar frio, ali a gente tem as fotos de uma montanha fria, tal, o pessoal que faz expedição. O que você costuma fazer? Colocar uma segunda pele, isso a galera antiga aqui está careca de saber, certo? Colocar uma segunda pele. Então, por que colocar a segunda pele? Porque a segunda pele tem a história da respirabilidade que eu comentei, da secagem rápida, então o tecido ele não umedece. Por cima da segunda pele você coloca o fleece, ou a jaqueta de pluma de ganso, ou uma jaqueta de tecido sintético. Para quê? Para manter a temperatura do corpo. Nenhuma jaqueta esquenta. A jaqueta ela mantém a temperatura, ela bloqueia o calor do corpo. O nosso corpo gera calor, né? Aí o calor que é gerado, você precisa de um tecido para manter essa temperatura. Mantendo essa temperatura do corpo, você precisa de um outro tecido para proteger do vento. Porque se você está com uma temperatura do corpo ali em torno de 37, 36 graus e o vento está batendo em você, o que acontece? Ele te causa uma sensação térmica negativa. Você perde calor. Então o que você precisa? Colocar uma jaquetinha corta-vento ou uma jaquetinha impermeável. Então sempre que a gente for oferecer produto, a gente sempre pensar nessas camadas. Então se o cara quer uma jaqueta impermeável, pergunta para ele se ele já tem a jaqueta térmica. Se ele já tiver a jaqueta térmica, pergunta se ele tem a segunda pele. Ou se o cara vier atrás de uma segunda pele, ele está indo para onde? Ele precisa talvez de um fleece? É importante ele colocar uma jaqueta impermeável por cima? Então, a gente sempre tentar vender essas camadas. Sempre pensar dessa forma. Respondido? Bom, falando de footer, galera, a gente tem 5 minutos para